Olá, turminhas do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudos de ciências. Estamos na semana 20 e essa semana nós vamos estudar um pouquinho sobre os vírus, né? Estamos falando aí o tempo todo de vírus, coronavírus, então vamos conhecer um pouquinho sobre os vírus. Os vírus, eles são estudados à parte, né? Porque eles não fazem parte de nenhum dos 5 grandes reinos. Isso é pelo fato de que eles não são considerados seres vivos, né? Eles não são considerados seres vivos porque eles não são constituídos por células, então eles não têm organização celular. E assim, eles não são considerados seres vivos. Então, o que são vírus? Os vírus são os menores micro-organismos que existem, né? Eles não são constituídos por células, então eles não têm organização celular. Eles possuem apenas uma cápsula de proteína que envolve o seu material genético. Isso mesmo, os vírus, apesar de serem simples na sua estrutura, eles têm material genético. E o material genético deles pode ser tanto o DNA quanto o RNA. Isso vai depender do tipo de vírus. E esse material genético, eles podem sofrer várias mutações genéticas em um curto intervalo de tempo, né? É o que faz com que os vírus se tornem cada vez mais resistentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre as características gerais dos vírus. Eles são organismos acelulares, então eles não têm organização celular, não são formados por células, eles têm material genético que passa por várias mutações, eles não possuem metabolismo próprio, tá? Por quê? Porque eles utilizam o metabolismo da célula para sobreviver. E eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso quer dizer que o vírus só consegue sobreviver no interior de uma célula viva, tá? Como que ocorre a reprodução dos vírus? Os vírus, quando ele se instala dentro de uma célula, ele utiliza o material genético da célula para reproduzir. Tá? Ou seja, ele só consegue reproduzir dentro de uma célula hospedeira, né? E isso, gente, é porque o vírus só consegue sobreviver dentro de uma célula viva, tá? E quando ocorre a reprodução, ocorre a duplicação do material genético do vírus. Então, o material genético do vírus, ele duplica, dando origem a vários outros vírus. Esse ciclo de reprodução, né? Ele ocorre com a produção de novos vírus dentro de uma célula, tá? E esse ciclo, né, que nós chamamos de lítico, ocorre quando esses novos vírus, eles se formam dentro da célula e essa célula, que é a célula hospedeira, ela vai se romper para liberar esses novos vírus para infectar as células vizinhas, tá? Já o outro ciclo de reprodução é chamado de lisogênico. É quando o DNA do vírus, ele se acopla, ou seja, ele se gruda ao DNA da célula, né, que se reproduz com o material genético do vírus acoplado, né, em todas as células vivas. Assim ocorre a infecção, tá? Então, o mecanismo de infecção de um vírus, né, ele ocorre com a absorção, a penetração e a injeção. A absorção é quando ocorre a fixação do vírus na membrana ou na parede celular da célula hospedeira. A penetração é quando as enzimas liberadas pelos vírus, ela enfraquece a parede da célula para que o vírus consiga entrar. E a injeção já é a introdução do DNA viral, né, e início da atividade viral no interior da célula, né? Isso tudo vai provocar o quê? Vai provocar as doenças causadas por vírus, que nós chamamos de viroses, que são muitas, tá? Como, por exemplo, o HIV, a hepatite, né, a ebola, a raiva, o papilonavírus, a herpes, o coronavírus que nós temos aí, né? Nós estamos em meio a uma pandemia de coronavírus, a influenza, que é o vírus da gripe. Tudo isso são exemplos de doenças causadas por vírus. Sarampo, rubéola, também são exemplos de doenças causadas por vírus. Muitas dessas doenças, elas têm prevenção, tá? Ou seja, elas podem ser prevenidas com o uso de vacinas. As vacinas são extremamente eficazes, né, na prevenção de doenças
virais ou também outros tipos de doenças. Aquelas doenças onde ainda não existem vacina para preveni-las, né? Existem os medicamentos utilizados no seu tratamento, né? Que são os medicamentos antivirais, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Leiam o conteúdo, façam as atividades com atenção e em caso de dúvida é só chamar lá no grupo do WhatsApp. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.